Uma oportunidade única de ser parlamentar, estar diante de Vossa Excelência, ao mesmo tempo em que eu sou vítima de uma organização criminosa. Vossa Excelência hoje é ministro, mas já foi juiz federal, governador, senador da República e, portanto, tem conhecimento para falar de segurança pública. Vossa Excelência é o chefe da Polícia Federal e coordenador das forças de segurança envolvidas em operações do combate ao crime organizado. E, portanto, como eu não poderia esperar diferente de Vossa Excelência, foi extremamente técnico quando reconheceu, nesse caso, a atuação da polícia como um órgão de Estado e não como um órgão de governo. A Polícia Federal não pode ser aparelhada politicamente. E eu lamento que o presidente da República não compartilhe desse entendimento. Aliás, o que eu precisava ouvir do presidente da República, eu já ouvi. E não vou nem comentar a questão da desumanidade da Sua Excelência, o presidente da República, a uma família ameaçada de morte, que, por sinal, é a minha família. Eu registro também aqui, brevemente, o meu reconhecimento a toda a Polícia Federal, agentes, Ministério Público, juízes, promotores, todos os envolvidos para o sucesso dessa operação. Ainda não é uma indagação, mas eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse para todos os brasileiros que aqui nos acompanham e nos assistem que as operações dessa envergadura, como foi a Operação Sequaz, envolve diversos atores institucionais. Envolvem incontáveis diligências, investigações prévias, interceptação telefônica, acompanhamento, monitoramento de bandidos, ou seja, são diligências que demandam diversas fases, meses de investigação em atuação conjunta da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Então, repito, que são meses de investigação até o dia que a operação é deflagrada. E acontecimentos como esse, senhor ministro, descobertos com a Operação Sequaz, nos levam a um debate muito importante, e para usar as próprias palavras de Vossa Excelência aqui na introdução, fechar as portas para o crime. O Senado Federal recebeu um projeto de autoria, inclusive de uma das vítimas, o senador Sérgio Moro, para proteger todos os atores que se envolvem no enfrentamento ao crime organizado. Então, indagando, senhor ministro, qual a sua opinião sobre o projeto, se o senhor vai apoiar ou não medidas de enfrentamento ao crime diante dessas circunstâncias. Muito obrigada. Quero dizer à senhora deputada que receberei com muito prazer da senhora ou do meu colega senador Moro o projeto, que eu não conheço. A senhora aludiu minha opinião sobre o projeto. Espero que a senhora envie. Mas quero dizer à senhora... Muito bem, muito obrigado. Quero dizer à senhora algo muito importante, falando no seu coração. Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Tudo. Absolutamente tudo. Afirmo a senhora. Por uma razão simples. Eu exerço um cargo de confiança, ele é meu chefe. E todas as ações que eu adoto, eu comunico ou consulto naquilo que me cabe. E há uma prova indeclinável disso que eu estou dizendo à senhora. Ele não me demitiu ainda. É a prova de que ele confia no meu trabalho e eu tenho confiança no que o presidente Lula representa para o Brasil. Então, voltando, né? Nada do que foi dito aqui foi compreendido, então, por alguns colegas, porque a polícia é instituição de Estado, não pode ser de governo. Entendo, o senhor ministro falou que o seu chefe é paz e amor. Eu particularmente discordo, até porque, num dia antes da operação, ele falou que gostaria de ferrar, usou outra palavra de baixo calão, que, em respeito aos colegas, eu não vou repetir aqui. E, no dia seguinte, aconteceu a operação, e, no dia seguinte, ele ainda diz que é uma armação da Polícia Federal e, com isso, também de todas as instituições que estão trabalhando. Então, eu reafirmo só que é um desrespeito muito grande por parte do presidente, não só a mim, minha família e as instituições.
E agora eu coloco a pergunta à Vossa Excelência, ministro. O senhor mencionou o número de operações da Polícia Federal no decorrer desse ano, o que mostra que a Polícia Federal está trabalhando. E eu gostaria de perguntar objetivamente, há presos decorrentes dessas operações em virtude de corrupção? Ou melhor, há operações de corrupção, foram deflagradas operações de corrupção, e se da deflagração houve pessoas presas? Ministro, eu queria saber do senhor também se o senhor concorda com a ADPF 579, proposta pelo partido do seu chefe Lula, em comunhão com o Instituto Anjos da Liberdade, que pretende retornar a visita íntima a chefes de facção em presídio federal, como Marcola e Fernandinho Beiramar, e que agora há pouco ficou definido que esse foi um dos motivos para o promotor Lincoln Gaquia e o senador Sérgio Moro estarem sob a mira do PCC. Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza, que botou um monte de velho e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia. O senhor vai usar também contra as organizações criminosas. Se vai ser na bala, na borracha, na força. Queria saber do senhor também, ministro. Queria saber do senhor também, ministro, qual é o plano de desarmamento que o senhor vai fazer com os grandes criminosos do Brasil? Queria saber também, ministro, qual é o seu plano de combate à corrupção, já que o senhor tem tanto colega enlameado pela corrupção? Queria saber também, ministro, o senhor foi governador do Maranhão, o senhor é um especialista em segurança pública e torrou lá mais de 5 milhões numa empresa que vendia maconha para comprar respirador. Se o senhor vai fazer algo parecido, ministro, também como ministro de Estado. São essas as perguntas. Na década passada, a unidade de polícia pacificadora necessitou de cerca de 1.200 policiais para ingressar na Maré. Policiais do BOPE, policiais do Choque, do 22º Batalhão da Polícia Militar, isso sem contar o apoio efetivo da Marinha, da Polícia Federal e da PRF. Enquanto isso, o senhor necessitou apenas de 2 viaturas, como nós todos vimos. Então, é lógico, eu vou diferente da pergunta do colega, é lógico que com o convite houve um arranjo, houve um acordo, houve uma autorização de quem comanda aquela localidade. A sua visita foi uma surpresa geral e, lógico, que houve críticas, é natural. O senhor respondeu às críticas dizendo que há um preconceito com os moradores daquela localidade. É muito triste fazer uma narrativa de um vínculo entre os trabalhadores daquela região, pobres, com os traficantes, com as facções criminosas, de que eles são as principais vítimas. Se o senhor foi autorizado a adentrar aquela região, foi por autorização não de trabalhadores, pessoas pobres, nem de moradores da região, mas foi autorizado pelo tráfico e por facção criminosa. São essas pessoas que promovem o estado de guerra que nós vivemos e a ausência de Estado nessa localidade. Então, é uma necessidade de todos nós que saibamos qual o alcance desse acordo que foi feito. Se foi feito, lógico, com a anuência de uma organização criminosa, qual a contraprestação que eles precisam do senhor ministro da Justiça ou do Ministério da Justiça? Além disso, se houve um objetivo pacificador, vamos crer na ordem, no amparo da lei, o senhor conseguiu tratar da extinção do tráfico ali, quando será? O senhor conseguiu tratar do cumprimento de centenas de mandados de prisão
judiciais em aberto na localidade? Aquela localidade é onde se concentra o maior poderio bélico e legal na mão de criminosos. O senhor conseguiu tratar na entrega pacífica desses armamentos? Além disso, o senhor foi tratar na região para, talvez, informações. O senhor fala em preconceito. Por que o senhor não foi no BOP? Vossa Excelência se eximiu totalmente de qualquer culpa no 8 de janeiro. Eu acabei de ser informado pelo presidente Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que ele foi chamado numa reunião junto com a segurança do presidente Jair Bolsonaro a respeito do evento, que não é um evento do PL, não é um evento organizado pelo presidente, é uma recepção em que pessoas vão fazer ao presidente Bolsonaro no aeroporto de Brasília, e o delegado Kleiber disse que não é papel da Polícia Federal fazer a segurança nos arredores do aeroporto, somente dentro do aeroporto. E se der 10 mil pessoas? Eu tenho ouvido que pessoas do Brasil inteiro estão indo para a recepção ao presidente Bolsonaro no aeroporto de Brasília. E se for 10 mil, 20 mil pessoas, vamos esperar um outro 8 de janeiro acontecer? Não sei, pessoas infiltradas e até mesmo, não sei, pessoas mais exaltadas. Não queremos um novo 8 de janeiro. Por isso que eu acredito que o ministro da Justiça, nesse momento, tem que ter responsabilidade e falar com o delegado da Polícia Federal responsável para que haja policiamento nos arredores do aeroporto, porque não queremos mais um quebra-quebra. Vou agora também me ater a um tema que Vossa Excelência falou a respeito da sua ida ao Complexo da Maré. Todos nós sabemos que o Complexo da Maré é um local dominado pelo tráfico, é um local que, justamente onde o senhor foi, na Rua Teixeira Ribeiro, esquina com a Rua 7 de Março, é o local de maior concentração de armas de guerra do Brasil e o local de maior distribuição de drogas para Niterói, Baixada Fluminense e para a região dos Lagos. Isso tudo, obviamente, nos levou a fazer certos questionamentos legítimos, que nós temos direitos como deputados. O senhor falou até que o senhor disse que estamos sob o amparo da Constituição Federal. O artigo 53 da Constituição, ele diz que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Eu queria saber do ministro qual é o entendimento da palavra quaisquer, que no dicionário nós encontramos que é seja qual for, ou seja, não há exceção, sem exceção. E o artigo 53 ele foi colocado pelo legislador e modificado posteriormente com a palavra quaisquer, para que não houvesse nenhum arroubo totalitário de quaisquer governos ou do judiciário contra deputados por suas falas. E Vossa Excelência agiu contra as nossas prerrogativas, acionando o STF por usarmos a tribuna da Câmara dos Deputados. Eu sou um dos que está nessa ação em que Vossa Excelência peticionou de ordem. O STF... Esse questionamento não está no requerimento está de acordo, está de acordo. Está de Questão de ordem acordo com o artigo porque é 220. referente ao Complexo da Maré. Ao Complexo da Maré. Vossa Excelência agiu contra as nossas imunidades parlamentares e, portanto, eu gostaria de entender qual é também a sua compreensão do artigo 53. Porque durante 4 anos, deputados e senadores acusaram infundadamente, de forma caluniosa, o presidente Bolsonaro de miliciano, genocida, e ele jamais processou ninguém. E o ministro, esses dias, fez um tweet em que ele disse que as afirmações de ligação do PT com o PCC são canalice, e não é imunidade parlamentar para proteger canalice, mas uma forma de intimidação do parlamento. Só que, no dia 16, o ministro tuitou que soube que os representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos. A quem Vossa Excelência se refere como milicianos e milicianinhos? Porque, do mesmo modo que Vossa Excelência diz que é uma canalice relacionar o PT com o PCC, mas isso foi amplamente divulgado pelos maiores
veículos de comunicação, como a Veja, falando da delação do Marcos Valério sobre como o PT lavava dinheiro com o PCC, essa afirmação tende a criminalizar, a associar membros do parlamento à milícia. Eu gostaria de entender se isso seria uma associação de algum de nós a milicianos e poderia dizer a quem Vossa Excelência se refere, porque isso aí também poderia estar inserindo... Obrigado. Quero esclarecer, a presidência não interromperá deputados nas suas falas, a menos que afetem o decoro parlamentar. Mas esclareço que o ministro só está obrigado a responder às questões pertinentes à convocação. Se algum deputado ou deputada sair desse roteiro, o ministro responderá se lhe aprouver, mas não está obrigado. Com a palavra, a deputada Caroline Detoni. Muito obrigado, presidente. Presidente, o ministro esteve aqui e falou que não recebeu o relatório da ABIN de que teria sido avisado sobre os atos do dia 8 de janeiro. Pois então eu quero saber, estou aqui com uma reportagem da Folha de São Paulo, em que fala que a ABIN avisou sobre risco de violência nas vésperas do ataque em Brasília. Eu quero saber se o ministro já processou a Folha de São Paulo por ter, em tese, cometido fake news, porque ele está acostumado a processar todo mundo que fala algo que ele não concorda. Então, quero saber se ele já processou a Folha de São Paulo, porque essa informação veio da imprensa. Certo? Número 2. Ministro, o senhor fala que a gente está sob o amparo da Constituição Federal. Eu concordo. E o senhor falou, então, que quem era responsável pela guarda do patrimônio público era a Polícia Militar, sob o comando dos governadores. No entanto, nós temos aqui a CPI que está acontecendo aqui no âmbito estadual do Distrito Federal, onde o coronel Naine esteve depondo, e ele afirma aquilo que também está na Constituição, de que ele é responsável pelas vias públicas do Distrito Federal, mas os órgãos da União, dos 3 poderes, têm jurisdição e policiamento próprio. Então, a gente tem informações, sim, por meio dessa CPI que está sendo realizada, que o GSI tinha, sim, a informação da vinda dos ônibus. Por que o senhor não convocou a Força Nacional, não foi acionada para ajudar na guarda? Inclusive, foram dispensados membros, 36 guardas do GSI, no dia dos atos. Outra coisa, ministro, que a gente quer saber, o Brasil quer saber, o senhor falou aqui claramente de que não estava no Ministério da Justiça no dia que aconteceram os atos. No entanto, tem aqui o seu tweet, ministro, falando da tentativa absurda de impor a vontade por meio da força e no dia 8, às 3h43 da tarde, o senhor falou o seguinte: estou na sede do Ministério da Justiça. Eu queria que o senhor esclarecesse à sociedade brasileira, então, esse tweet que está na sua página, ministro. Que o senhor mesmo afirma isso e agora veio aqui e negou isso. Também queremos saber, ministro, passou um dia de baderna aqui em Brasília, com a qual não concordamos com o ato de vandalismos, que queremos deixar claro, mas bastou um dia para o senhor para que o governo federal decretasse intervenção federal. E o que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Mais de 300 ataques, mais de 10 dias de caos em mais de 30 municípios. Por que ainda não foi decretada intervenção federal no Rio Grande do Norte? O Brasil quer entender também, são 2 pesos e 2 medidas? 2 formas de agir com justiça? Ou é porque lá é governado por uma companheira, talvez? O Brasil quer saber. Bom, com relação à política de armas, nós temos que... Toda política pública que deve ser implementada e desfeita uma outra política pública, segundo o artigo 37 da Constituição, parágrafo 16, ela deve ser precedida por um grupo de trabalho que analise os ganhos e perdas, o impacto financeiro e tudo mais. Não foi feito esse grupo de trabalho ao tempo da revogação dos decretos de armas, impactando sobremaneira a todo esse mercado pacífico, inclusive, dos CACs, dos clubes de tiro, que estão sendo muito impactados, empregos sendo perdidos, enfim. E o governo Bolsonaro mostrou a eficácia, ao contrário, a eficácia dessa política, com uma diminuição de em torno de 60 mil homicídios por ano, foram para 40 mil homicídios por ano, cerca de 20% a menos dos piores dos crimes, que é a taxa de homicídio. E, ao contrário do governo Dilma, por exemplo, que em 2016 7 pessoas morriam por hora. Estatística, o pior momento da criminalidade era no governo de esquerda. E agora estão sendo revistas essas políticas
retrazidas essas políticas que foram um fracasso, enquanto que a política de armas ela é pacífica e deu certo. Então, a gente quer saber que vai ser trazido e por que não foi feito esse grupo. Esse grupo foi feito posteriormente. Ministro, quando a gente questiona aqui no parlamento, o senhor fala da Constituição Federal, e aqui o artigo 53, que foi falado, ele garante a imunidade parlamentar. Então, quando o senhor, que está exercendo o munícipe público, comparece ao Complexo da Maré, e os deputados vão à tribuna questionar isso, eles têm a imunidade parlamentar, eles são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e voto. E isso é o manto sagrado da Constituição da qual o senhor comentou. Então, querer criminalizar opiniões, palavras, querer trazer um tribunal da verdade por meio do Ministério da Justiça. Eu fui, ministro, pesquisar quais as políticas públicas, então, o senhor está trazendo. E tinha... A maior notícia era sobre censura. Criar um Ministério da Verdade para poder censurar. Isso não é a pasta do Ministério da Justiça. Censurar, calar quem pensa diferente. Isso é antidemocrático, ministro. Esse não é o papel do ministro da Justiça querer criar um tribunal da verdade para censurar parlamentares e cidadãos. Nós não queremos, nós já dizemos não à urgência do PL das fake news no ano passado. O senhor não pode violar as prerrogativas do parlamento querendo censurar aquilo que é sagrado, que é a palavra. Sobre as perguntas, o senhor falou recentemente que houve um genocídio do povo Yanomami. Objetivamente, quem cometeu esse genocídio? Primeira pergunta. O senhor também falou recentemente que não estava presente no dia, que não tinha visto, pois tem a sua fala aqui, é o senhor, falando que eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Flávio Dino, o senhor falou, só a gente olhar as imagens, que o senhor não tinha visto nada. E aqui o senhor está falando que viu. Sobre ainda os atos do dia 8 de janeiro, já que sobre a questão dos decretos eu vou deixar para o dia 11. Por que é a oposição e não o governo, que o senhor faz parte, que tem mais interesse na CPMI? Eu pergunto, o senhor assinaria a CPMI do 8 de janeiro? Segunda pergunta, nós presenciamos uma verdadeira operação abafa aqui, nesta casa, para a retirada das assinaturas. E fica a pergunta, do que o governo, do que o seu ministério tem medo para tentar impedir que o Congresso cumpra o seu dever constitucional de trazer à luz, neste caso, tão pouco transparente? Também um pedido, se o senhor poderia pedir para os demais deputados de apoio ao governo para assinarem a CPMI do 8 de janeiro. O Ministério da Justiça foi avisado... Peço que segure o tempo, por favor, presidente. Está cumprimentando um colega, eu acho que ele tem que prestar atenção, né? Para poder prestar atenção nas minhas perguntas, né? O Ministério da Justiça foi avisado por qual razão o GSI colocou o sigilo sobre as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto? O senhor concorda com o sigilo das imagens? E, por último, eu gostaria de falar que o mínimo que o Brasil exige é a apuração efetiva e completa de quem foram os verdadeiros responsáveis pelo vandalismo, quem participou, quem coordenou e quem se omitiu. Nada menos do que isso. A manchete da Folha diz assim: a ABIN avisou sobre risco de violência na véspera de ataques a Brasília. E começam assim: a ABIN produziu diversos alertas. Então, eles estão afirmando. Se depois eles vão desmentir, eu entendo que eles estão afirmando. Então, o senhor deve reavaliar esse que, segundo os seus próprios critérios, eu acredito que o senhor deveria, sim, processar. Só para redarguir o que o senhor mesmo falou. Então, ficou sem resposta, ministro, a questão dos ataques à Rondônia, porque um dia de baderna em Brasília, eu perguntei, foi necessário para fazer a intervenção federal. E, perdão, no Rio Grande do Norte, com os 300 ataques, por que ainda não foi decretada a intervenção federal diante do caos há mais de 10 dias, 300 ataques, enfim. Outra coisa, ministro, que nos preocupa muito, e eu fui atrás das políticas públicas do Ministério da Justiça, e aí eu fui perguntar, né? Vamos ver o que o ministro está preparando para o Brasil em termos de segurança pública.
Será que seriam leis mais duras para com os crimes? Acabar com a impunidade no Brasil, combate à corrupção? E quando eu fui ver as notícias do seu ministério, é o maior número de notícias e a missão que o senhor traçou, e isso eu vi em várias entrevistas, eu assisti a sua entrevista no Roda Viva, no My News também, um outro programa, e o senhor fala de uma forma muito assim, com muito sentimento, sobre uma das políticas que o senhor tratou aqui também, que é o combate à desinformação, à fake news e a criação de uma regulamentação das mídias sociais. E o senhor está preparando, inclusive, eu acredito, um projeto, né? O senhor disse, a jornalista pediu no Roda Viva que o protagonismo estava do Supremo com relação a isso, e o senhor meio que está vestindo isso como uma missão. É o que nos pareceu das suas entrevistas. Eu até peguei alguns traços aqui, mas não vai dar tempo de falar. Ministro, o que nos preocupa é o seguinte: esse Congresso Nacional, a quem cabe estabelecer as regras da vida social, é o Parlamento. E o Parlamento, no final do ano passado, disse não ao PL das fake news, à urgência do PL das fake news. Porque nós entendemos que liberdade de expressão se combate com liberdade de expressão. E querer criminalizar opiniões, querer criminalizar um ambiente livre das redes sociais, isso fere a democracia, isso fere o pluralismo das ideias, isso fere a imunidade parlamentar que a gente falou. Então, ministro, com o devido respeito, nós entendemos que compete ao Congresso Nacional, a essa casa, debater as leis, se regulam ou não rede social, se limita ou não, e não o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, o senhor não falou nenhuma palavra sobre aquele jovem que matou a professora e feriu 4 ontem em São Paulo. É isso que a gente espera do Ministério da Justiça, é combater a bandidagem e o crime, e não regular a rede social. Muito obrigado.